Salve, salve, santistas depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Tamo aí para mais uma análise quase em loco, né? Não conseguimos ir para Floripa dessa vez e não conseguimos acompanhar em loco as emoções de Avaí 1, Santos 2. E quantas emoções, hein, mano? Puta que pariu, quantas emoções desnecessárias, né? Pra que, Santos? Pra que você vai complicar um jogo ganho contra o Lanterna do campeonato, um jogo bem administrado? O Santos adora fazer isso, cara. Impressionante. O Santos adora fazer isso. E se fosse um time melhorzinho, nesse tempo aí que a gente estava sofrendo pra caramba, com um jogador a menos, eles gostando do jogo, não sei não, hein? Não sei não se a gente ia conseguir suportar essa pressão, esse sufoco que foi. Mas, graças a Deus, o jogo acabou, deu tudo certo, 3 pontos. E estamos cada vez mais perto aí da Libertadores 2020. Então, fiz questão de gravar esse vídeo aqui no meu quarto mesmo, com essa peita aqui da Libertadores 2011. Mas vamos aí para mais uma análise, né? Avaí 1, Santos 2. Um jogo que, assim, começou, todo mundo já achava que o Santos ia massacrar o Avaí, ia aplicar uma goleada homérica mais uma vez, mas não foi isso que aconteceu, né? A gente parou naquele mesmo problema de sempre, que é de abrir a vantagem, fazer mais de um gol e morrer. Perder a intensidade totalmente, relaxar. É um cansaço que dizem que é natural, mas, cara, não pode acontecer isso, velho. Você não pode relaxar tanto igual o Santos, que assim, relaxa total mesmo, sem atacar dali em diante. Assim que, tipo, faz o segundo gol, enfim. A gente viu isso contra o Botafogo, né? O Botafogo fez o gol, fez o 2-1 e gostou do jogo também. Isso se repetiu contra o Avaí. A nossa sorte é que são dois times tecnicamente fracos, né? E em especial o Avaí, lanterna do campeonato, lanterna assim, com muito merecimento, mas um jogo que tinha tudo, que estava bem administrado, tinha tudo pra gente ganhar bem, e tivemos aí um sofrimento no segundo tempo praticamente inteiro desnecessário, né? Principalmente quando tivemos um jogador a menos. Mas destaco 3 jogadores em especial que ajudaram a gente manter o resultado, né? Construir e manter o resultado, que foram Marinho, que fez o gol, Sacha, que também tem sempre a parte tática dele importante e hoje ajudou bastante. E acho que o Pará também, né, deu conta do recado e foi muito importante para segurar o jogo também. Ele teve alguns erros, sim, porém acho que ele ajudou bastante. Ele mais ajudou, principalmente nos momentos delicados que a gente passava, onde, enfim, empatar com o Avaí seria derrota para o Avaí, né? Era um jogo que a gente não podia nem pensar em empatar. Deu tudo certo, estamos comemorando aí mais uma vitória e mais 3 pontos importantíssimos aí que encaminham bem a gente para Libertadores. Vamos falar de jogador por jogador, né? Everson. O Everson, assim, a gente viu aquele lance dele no primeiro tempo, ele batendo cabeça com o Pará. Eu até acho que foi um pouco mais erro do Pará do que dele, né? Ele já estava saindo para dar a bicuda para frente com a bola, e aí eles bateram cabeça e quase foi gol do Avaí. Repito, um time melhorzinho que o Avaí, eu acho que teria aproveitado aquela chance. Tava sem goleiro, né, praticamente. Outro lance que ele estava bastante adiantado também e o Avaí deu um sustinho na gente. Mas, de um modo geral, eu acho que o Everson fez boas defesas quando precisou, principalmente no primeiro lance do jogo, né? No comecinho ele fez uma importante defesa, mandando a bola para o escanteio. Ele teve alguns momentos de atenção, sim, que ele conseguiu armar bem o jogo mais rápido, dar um ritmo que o Santos, um pouco sonolento, estava precisando, mas de um modo geral eu não consigo ter tanta confiança assim no Everson como a gente tinha com o Vanderlei. Eu não quero fazer, tipo, campanha contra, enfim. Eu só torço pro Everson dar mais confiança não só para mim, mas para muitos torcedores, né? A gente vê no canal muitas pessoas comentando o mesmo. Vamos aí para a lateral esquerda com o Jorge. Não gostei da atuação do Jorge hoje. Acho que o Jorge, sei lá, depois que ele foi convocado para a seleção, ele nunca mais foi o mesmo, né? Ele meio sonolento às vezes, a gente precisando de intensidade, de ofensividade, e ele mesmo nos primeiros momentos do Santos, onde o Santos estava bem, ele não estava acompanhando tanto o time, erra muitos passes também, ele deu alguns botes errados hoje. Eu senti o Jorge meio sonolento na partida e não é de hoje. Nossa dupla de zaga com Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique,
O Lucas Veríssimo até que fez uma partida segura, eu achei. Ele tirou bolas aéreas, né? A gente sabe que é um grande problema do Santos. Ele tirou algumas bolas aéreas, ele fez alguns bons desarmes. Eu não sei se foi ele que dividiu a bola e rebateu bem no pé do João Paulo para ele acertar aquele bonito chute e fazer o gol do Avaí. Mas enfim, o Veríssimo da zaga com certeza foi o melhor, porque o Gustavo Henrique foi muito mal. Assim, ele estava fazendo uma partida até que ok, não estava dando grandes emoções, mas acho que muito mais demérito do Avaí, do poderio ofensivo do Avaí, ou falta de poderio ofensivo do Avaí, falta de meio campo, enfim, a fragilidade do time do Avaí no geral, porque a gente sabe que a nossa zaga tem sim muitas fragilidades, muitos momentos a nossa zaga passa por dificuldades desnecessárias que não precisava, e aí o Gustavo Henrique, assim, fez a falta no segundo tempo, onde o Santos começou muito mal no geral no segundo tempo, ele fez a falta e foi expulso mais uma vez. Poderia ter nos custado um empate contra um time melhor, poderia ter nos custado uma virada contra a gente, uma derrota, mas enfim, eu não analiso o lance da expulsão do Gustavo Henrique como falha na hora dele ter feito a falta. Eu não acho que a falha foi tanto ele ter cometido a falta e ter sido expulso. Eu acho que a falha foi mais ele ter tomado a bola nas costas e demorado muito para recompor. Muitos já estão falando que ele está com a cabeça em outro time, que ele está com a cabeça fora de renovação, né? A gente viu aí durante a semana que ele não fez a contraproposta. O Santos está fazendo os últimos esforços, fez o último esforço e irritou muito a diretoria ele não ter feito nenhuma contraproposta. Então comenta aí o que vocês acham a respeito disso. Fato é que o Gustavo Henrique foi muito mal hoje e poderia ter comprometido o Santos negativamente em questão de resultado, né? O Santos aí sofreu bastante com um a menos, é a segunda vez que ele é expulso. E aí na lateral direita, Pará, eu destaco bastante o Pará hoje. Ele fez alguns erros, né? Tipo, o principal erro dele pra mim foi aquela batida de cabeça dele com o Everson, que eu acho que foi até mais erro dele, como eu falei, né? Porque o Everson já estava saindo para chutar a bola. Mas no mais o Pará foi atento, ele ajudou bastante o Santos na hora que a gente estava com um a menos, sofrendo bastante. Ele, cara, é muito raçudo, ele é muito veloz para recompor. E aí fica tipo, não a pergunta, mas a minha opinião, né? Para mim, se fosse o Ferraz nessa situação, de o Santos com a menos, precisando o tempo todo algum lateral voltar para marcar, os laterais, né? Coisa que o Jorge acabou não conseguindo fazer. Se não era muito melhor ter o Pará mesmo nessa situação, né? Um cara muito mais veloz aí, e se com o Ferraz, de repente, o desfecho não teria sido diferente, a gente não teria sofrido muito mais. Então acho que méritos aí pro Pará hoje, é um cara vem se mostrando bastante versátil também, e hoje ajudou a gente a segurar o resultado, em especial travando contra-ataques do Avaí no segundo tempo, no fim do jogo, onde eles estavam tentando dar a última blitz deles de ataque. Então eu gostei da partida do Pará, principalmente defensivamente hoje, né? Ele é um cara que marca muito bem e ele é forte pra caramba, então ele segurou bem a bola no nosso campo de defesa, segurou a bola bem no nosso campo de ataque, sofreu faltas, então boa atuação aí do Pará, importantíssimo para a manutenção do resultado. E aí, nosso meio de campo, primeiro com o Diego Pituca, muito mal hoje o Pituca, desligado do começo ao fim do jogo, não acompanhava o ritmo do time, sonolento. Foi falta do Gustavo Henrique, foi expulsão dele, foi erro do Gustavo Henrique não ter, tido atenção para recompor, para tentar alcançar o jogador do Avaí, para perceber antes que o Avaí ia dar aquele ataque, mas tudo começou com o erro do Diego Pituca, né? Perdendo a bola no campo de ataque, e o Santos já estava com a defesa mal recomposta, né? Não recomposta, e aí era a chance perfeita para o Avaí fazer um contra-ataque, e foi o que eles fizeram, né? E uma inteligente passe, né, do campo de defesa do Avaí, ocasionou a expulsão do Gustavo Henrique, ocasionou o contra-ataque que tinha muitas chances de ser gol, e muitos vão falar do Gustavo Henrique, mas não podemos esquecer nunca que o que originou essa jogada foi o Pituca, a desatenção dele, que foi do começo ao fim do jogo. O Pituca bastante desligado aí, bem abaixo hoje, Diego Pituca.
E ele vem oscilado bastante, né? Feito algumas partidas não boas, mas até medianas e algumas ruins. E hoje ele foi bem mal, bem mal, bem mal mesmo. E além do mais, o Pituca, cara, é só passe de lado. É só passe de lado e quando vai tentar passar pra frente, muitos passes errados mesmo. E aí uma novidade no meio de campo hoje foi o Felipe Jonathan, né? O Felipe Jonathan no lugar do Evandro. O Evandro é aquele jogador, aquele meia mais cadenciador, não tem tido uma sequência boa de jogos, tanto que hoje a chance foi dada pro Felipe Jonathan, que a ideia era dar mais intensidade pro jogo, mais dinâmica, mais finalizações a gol, né? Então o Santos foi mais ofensivo com essa entrada do Felipe Jonathan no lugar do Evandro, porque o Felipe Jonathan é aquele cara que, pô, chuta bem também fora da área, arrisca bastante, e hoje ele não fez nada disso, nada mesmo. Não chutou, não buscou jogadas, não foi participativo, ele tava meio que correndo pra lá e pra cá, sabe? Não foi bem hoje, também foi muito discreto, foi mal o Felipe Jonathan hoje nessa partida. Eu até gostei dele ter essa chance mais no meio de campo, né? Tipo, pra dar mais ofensividade pro time. Claro, contra o Avaí mesmo fora de casa é um resultado que é meio que, tipo, como se você estivesse jogando em casa. Então você tem que atacar, você tem que buscar fazer gol, você não pode jogar tão defensivamente assim. Mas não funcionou. Infelizmente não funcionou. Gostaria que tivesse funcionado, né? Porque talvez seria, tipo, a porta de entrada novamente do Felipe Jonathan no time titular no meio de campo, né? No lugar do Evandro, que não vem bem. Mas depois de hoje eu não sei se isso vai ser possível. Eu acredito até que muito dificilmente o Felipe Jonathan vai ter uma chance assim de novo. Mas não sei, né? Não dá pra saber como funciona o cérebro do Sampaoli. E fechando o nosso meio de campo, Carlos Sanches, que hoje foi mal também. Assim como o Felipe Jonathan, ele errou muitos passes. Não conseguiu dar bons passes, deixar os companheiros na cara do gol, como ele costuma fazer. Eu gosto muito do Sanches, muito mesmo, mas eu reconheço mais uma vez quando ele vai mal, e hoje foi o caso. O Carlos Sanches não fez uma boa partida, tentou e errou praticamente tudo que tentou, fez faltas bobas também. Enfim, uma pena, porque é aquilo que a gente fala, né? Quando o Sanches vai mal, o time tem grandes chances de ir mal também. E hoje o time, no modo geral, alguns se salvaram, administrou até certa parte do jogo e depois, no segundo tempo, começou desastroso. E muito disso parte, né, do Carlos Sanches também ser o termômetro do meio de campo. Por outro lado, nosso trio ofensivo funcionou, né? Principalmente até os 25 do primeiro tempo, onde foi o nosso ápice no jogo, nosso melhor momento. Carlos Sanches, claro, iniciou a jogada do primeiro gol do Sacha, né? A jogadinha ensaiada do escanteio é algo a se destacar. Legal ver o time do Santos ensaiando jogadas até no escanteio, né? Deixando de lado aqueles escanteios curtos que foram sempre um problema, algo que irritou muito a torcida por anos e anos. E aí, numa jogada interessante, inteligente, que contou com certa sorte também, né? Escanteio batido meio rasante, aí o jogador fez o corta-luz, finalização do Marinho. Contamos com a sorte de ter rebatido no jogador do Avaí, sobrado para o Sacha, que chutou, até bateu no outro jogador do Avaí também, foi gol, mas legal, interessante ver o Santos fazendo jogadas ensaiadas até no escanteio, algo inovador. E tem o dedo aí do Sampaoli também, legal ver isso. Foi o nosso primeiro gol, e aí o Santos, depois do primeiro gol, continua atacando, né? O gol do nosso Minecraft flutuante, o Sacha, que foi bem hoje. O Minecraft flutuante aí, que é o cabeça de Minecraft que sempre fica flutuando entre os zagueiros, ajudou bastante hoje em recomposições, na hora principalmente que o Santos estava com um a menos, ele voltava um pouco para marcar também, e ele é isso, né, cara, ele é muito raçudo, ele não tem a melhor técnica, mas ele vem se posicionando bem nos jogos, ele vinha de uma fase que não era tão boa, mas ultimamente ele vem se recuperando, marcando gols para aumentar sua confiança, e isso é muito importante para um centroavante, né? Ou um centroavante improvisado, não sei como é o caso do Sacha, mas que vem dando conta do recado e é o nosso artilheiro do Brasileirão com 12 gols, né? Com 12 gols, Sachumba, monstro, mais uma boa partida aí do Minecraft flutuante, importante, abrindo espaços aí para as penetrações do nosso ponta, né? No caso, só o Marinho, porque o Soteldo não teve muita verticalidade hoje, não teve tanta penetração, a gente vai falar dele ainda também. Mas, enfim, nosso segundo gol foi o Marinho, numa típica jogada dele de
pegar a bola pela lateral e ir cortando para o meio, fingindo que vai chutar, e ir cortando para o meio, bater firme, minimício aleatório na ressacada também, finalização firme no canto do goleiro, méritos para o Marinho também, fez uma ótima partida hoje também, muito boa, importante para a gente também. Marinho vem de uma partida muito boa também, né, no nosso último jogo contra o Botafogo, e hoje conseguiu repetir a atuação, e foi ainda mais importante porque a gente sofreu mais. E o Marinho foi essencial para expulsar o jogador do Avaí também, né? Ele tem jogadas muito agudas, parte para cima mesmo. O cara toma porrada e quanto mais porrada ele toma, mais ele parte para cima. E aí foi importante, tipo, no momento em que a gente tava com um a menos, sofrendo muito, tipo, aos 30 e pouco, quase 40, ele foi lá e fez uma jogada que resultou na expulsão do jogador do Avaí, que aí acalmou um pouco o jogo, aliviou um pouco as tensões, e isso foi bastante positivo pra gente, pra depois conseguir voltar a administrar o resultado, né, como a gente vinha fazendo no primeiro tempo, principalmente até os 25, mas no primeiro tempo no geral, né. O Soteldo não foi bem hoje, tentou, mas enfim, parou na defesa do Avaí, parou na marcação. Muitas jogadas acabavam morrendo no Soteldo mesmo, tipo, ele até tentava, a gente via que ele estava com vontade, mas não estava conseguindo. Foi um dos que errou tudo que tentou hoje praticamente também. E o Soteldo, ele vem de algumas atuações meio, ele oscila às vezes, né? E em jogos fora de casa são os jogos onde ele se sai com o pior desempenho, hoje ele não foi bem. Tanto que ele foi substituído, eu até achei melhor a substituição dele mesmo, porque se tirasse o Marinho, não dava para tirar o Sacha, né? Porque ele lá na frente estava dando conta do recado, estava sendo importante. E tirar o Marinho, o Marinho estava bem melhor que o Soteldo, estava confiante com o gol, estava indo para cima, conseguindo dribles. E o Marinho no fim ainda conseguiu a expulsão, coisa que o Soteldo muito provavelmente não aconteceria. Então, para mim, a escolha da substituição do Soteldo foi sim adequada, ele não estava conseguindo produzir bem no ataque. E aí o São Paulo fez algumas alterações, né? Ele tirou primeiramente pro segundo tempo, não voltou o Felipe Jonathan, que estava bem mal, e entrou o Alisson. O Alisson que fez uma partida até que discreta, mas a gente via ele se matando às vezes para voltar quando o Avaí estava tentando contra-atacar. Principalmente quando tá com um jogador a menos, é bom ter um cara como o Alisson, que ele dá muita raça, corre por 2 no time do Santos, coisa que o Pituca não vinha fazendo, né? E mesmo com a entrada do Alisson, liberou o Pituca para ficar um pouco mais, dar um pouco mais de liberdade para ele ir para ataque. O Pituca não fez nada mesmo. E aí, só que o Alisson até que deu conta do recado, fez uma atuação meio discreta e contribuiu um pouco, para manutenção do resultado, para a gente não ter tomado o empate. O São Paulo também tirou o Soteldo para colocar o Luiz Felipe, foi logo no lance onde teve a expulsão, né? Ele colocou um zagueiro também, compreensível a substituição. A gente já sabia que ia ser meio que um Deus nos acuda até contra o Avaí. E aí o Luiz Felipe deu conta do recado, foi bem lá atrás, sofreu algumas faltas importantes, bem posicionado para afastar algumas bolas que poderiam dar perigo do Avaí. E no fim entrou o Derlis Gonzalez, o paraguaio. Não tem como avaliar muito ele, porque ele teve muito pouco tempo. Eu acho que, assim, de um modo geral, vamos resumir o jogo, o Santos começou muito bem, muito intenso, aí fez o segundo gol e morreu. Não teve intensidade nenhuma, diminuiu muito seu ritmo, e aí o Avaí começou a adiantar sua marcação, sair mais pro jogo, tipo, não tinha mais nada a perder, né? Tava tomando 2-0 em casa, e aí foi o momento onde o Avaí mais cresceu, fez o primeiro gol, mas de um modo geral o Santos no primeiro tempo administrou, mas voltou muito mal pro segundo tempo. As melhores chances foram do Avaí, o Santos não conseguia penetrar na defesa do Avaí, o meio de campo não conseguia ligar com o ataque, e a gente teve muitos sustos também, muita desatenção, o Avaí com a sua marcação adiantada para dificultar a nossa saída de bola. Então a gente teve um sofrimento que só foi apaziguado, só foi melhorado quando teve a expulsão do jogador do Avaí, e aí a gente já viu que a partir de lá, com 10 contra 10, já estava mais fácil de administrar o resultado, e aí foi só segurar o jogo e conseguimos aí. E as substituições do Sampaoli, no geral, eu achei que foram plausíveis, sim, foram compreensíveis dentro do que se tornou o jogo, graças aos erros do Pituca e do Gustavo Henrique. E acho que é isso, essa foi mais uma análise. Comenta aí o que vocês acharam, pontos positivos, negativos do jogo. Tamo junto, é o Santos.